Mateus capítulo de número 24, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse-lhe, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. O incrível que hoje nós pregamos sobre que Jesus já voltou, mas tem muitas pessoas que dizem, não, Jesus ainda não voltou, Jesus ainda vai voltar. Por que ainda Jesus vai voltar? Porque ainda falta muita coisa acontecer. Ainda tem muitas pessoas para ser salvo, tem muitas pessoas que ainda vão aceitar Jesus, tem muitas pessoas que ainda vão ser batizadas com o Espírito Santo. O livro do Apocalipse ainda tem que se cumprir. Então, essas pessoas que acreditam nessa situação são pregadores futurísticos, pessoas que acreditam verdadeiramente que Cristo ainda não voltou. Mas quando nós começamos a examinar a Escritura, e nós vemos que o livro de Mateus não é Novo Testamento como muitos pregadores falam, que o livro de Mateus, ele ainda se torna um Antigo Testamento. Por que se torna um Antigo Testamento? Porque o testador ainda estava vivo. Para se tornar um Novo Testamento, precisa que o testador já tenha morrido. E aqui, Jesus Cristo de Nazaré ainda estava vivo na sua carne. E ele estava falando para os seus discípulos que não ficaria pedra sobre pedra que não fossem derrubados. Então, quando a gente começa a caminhar dentro da Bíblia Sagrada, a gente começa a entender sobre as evidências que Cristo já voltou. Como assim que nós conseguimos entender? É muito fácil. Vai estudando a Bíblia, pedindo ao Senhor uma compreensão melhor, e você vai entender que Cristo já voltou. Quando ele fala em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 2, ele, porém, lhe disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. E isso ele estava falando exatamente quando essas coisas acontecessem, era exatamente a vinda dele. Aí ele continua no capítulo 24, ele dizendo, no versículo de número 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximou-se dele o seu discípulo em particular, e lhe pediram, dizendo-lhe, quando sucederão estas coisas? E que sinal há de vir na tua vinda e da consumação dos séculos? Quem se aproximou dele? Os discípulos. Os discípulos perguntaram para ele quando é que ia acontecer tudo isso, quando é que ia suceder tudo isso, que a vinda do Senhor, a consumação dos séculos, quando é que isso ia acontecer? E aí ele continua, versículo de número 4. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E certamente ouvirei falar de guerra e de rumores de guerra. Vede que vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste em vários lugares. Porque tudo isso é o princípio das dores. Então Jesus estava falando aqui para quem? Os seus discípulos. E aí você diz assim, tem muitos pregadores futurísticos que eles dizem assim, olha,
na realidade, o princípio das dores estão acontecendo. O princípio das dores ainda vai acontecer. Na realidade, amados, são pregadores futurísticos. Não entende a palavra de Deus, que o próprio Cristo aqui estava falando naquela geração. Ele não estava falando em outra geração. Ele estava falando na geração em que ele vivia. Certo? Na geração em que ele vivia, que o próprio Cristo estava falando, certo? Graça e paz a todos os amados, graça e paz a todos os amados do Facebook, sejam bem-vindos. Tem uns comentários aqui que eu não vou ler, certo? Uns comentários que deixaram aqui na sala, mas eu estava falando logo no começo sobre o que estava acontecendo, a manifestação, né? Vamos agora para a manifestação da graça de Deus, né? Que é mais importante para nós. Então o que acontece? Tem muitos pregadores que ainda estão pregando que Jesus ainda vai vir. O complicado, amado, é quando você não entende a palavra. Vira só o ventilador um pouquinho para cá que está ardendo o nariz do vento. É bom? Mais um pouquinho. Tá bom. Então, quando você não entende sobre o propósito de Cristo e diz que ainda Cristo vai voltar, então ele está dizendo que muita coisa ainda vai acontecer. E muitos dizem assim: ah, Chagas, o Jesus não voltou porque o livro do Apocalipse ainda vai se cumprir. Ah, Jesus não voltou por quê? Porque o livro do Apocalipse ainda precisa se cumprir muita profecia. Só que na realidade, amado, eles se esqueceram, os pregadores futurísticos, eles esqueceram que o livro de Apocalipse não foi escrito para nós. Ou foi? O livro de Apocalipse não foi escrito para nós. O livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Ou não? O livro de Apocalipse não foi escrito para nós. Olha o que é que diz aqui em Apocalipse, capítulo de número 11. Me dá uma caneta aí só para mim marcar aqui, porque eu sempre deixo e não marco. Olha o que é que diz aqui em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 11. Para quem foi que o livro do Apocalipse foi escrito? Quando você não entende isso aqui, aí fica complicado, porque você realmente vai falar de uma igreja futurística. Deixa eu ler para vocês aqui a partir do versículo de número 9, para entender, tá bom? Porque eu sei que tem irmãos aqui que já entendem, mas tem pessoas que ainda vão vir para esta live e depois vão dizer assim: oxe, Chaga, mas você está errado sobre isso, porque sempre aparecem os críticos. Sempre aparecem os críticos para nos criticar. Então por isso que eu vou fazer questão de ler para você entender, tá bom? Diz assim, ó, versículo de número 9: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Quando foi que começou a tribulação? A tribulação começou no ano 66,5, mais ou menos, e finalizou no ano 70, porque durou 3 anos e meio. Aí ele diz assim: no reino e na presença em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátamos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quem colocou João na ilha de Pátamos? Nero. Então João estava aqui. Qual era o ano que João estava aqui? Mais ou menos no ano 67 ou 68. Ele estava escrevendo o livro de Apocalipse. Versículo de número 10: achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Para os judeus, o dia do Senhor era o dia de sábado. Então João, no dia de sábado, ele diz que se achou em espírito. E ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Por que João falou várias vezes sobre essa voz de trombeta? Porque
era um sentido melhor, que tanto o povo de Israel, o povo judeu, quanto o povo de outras regiões entendiam que a voz de trombeta significava aqui uma voz de Deus, ou voz de anjo. Por isso que ele falava voz de trombeta. Versículo de número 11. Dizendo, o que vê escreve em livro e manda às 7 igrejas do Brasil, às 7 igrejas dos Estados Unidos, às 7 igrejas do Japão, da Coreia, de Fortaleza. Não, amados. Está dizendo aqui que manda às 7 igrejas. Aonde é que estavam essas igrejas? Aí ele vai dizer aqui, ó, em Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aonde ficava essas 7 igrejas? Na Ásia. Essas 7 igrejas aqui ficavam na Ásia. E por que as pessoas dizem que o livro de Apocalipse é para os cearenses, para os brasileiros? Não é, amado. O livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas na Ásia, não é para nós. Mas aí quando não tem o entendimento da palavra, não tem essa compreensão, infelizmente prega um evangelho barato, prega um evangelho que não conhece. Nosso amado Francisco Menezes está dizendo aqui na sala, né? Jesus já voltou com justiça para o povo de Israel em 70 depois de Cristo. Nós que conhecemos a graça de Deus sabemos muito bem disso. Mas tem os pregadores futurísticos que eles infelizmente não conhecem esta palavra. Mateus capítulo 16, versículo 28, Jesus não mente. Deixa eu ler aqui uma referência que o nosso amado irmão Francisco deixou. Eu tenho ela aqui também nas minhas referências, mas deixa eu ler aqui logo, né? Mateus capítulo de número 16, versículo de número 28. Olha o que é que diz aqui. Olha o que é que diz. Para você que vai ver esta pregação depois, para você que vai vir e acredita que Jesus vai voltar, olha só o que é que a palavra de Deus diz. Em verdade vos digo que algum dos que aqui se encontra, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Quem era esse que não ia passar pela morte até a vinda de Jesus? Todos nós sabemos que era João, o discípulo amado de Jesus. E João passou pela morte até a vinda? Não. João, ele ficou vivo, porque ele escreve no livro do Apocalipse a grande tribulação, o momento que estava vivendo, e João foi o único em que não morreu antes da volta de Jesus. Aí você diz assim, não, Chaga, você está enganado. Jesus ainda não voltou, Jesus vai voltar. Então, meu amado, me diga aonde é que João está se congregando. Porque eu quero ir lá. Hã? Quem é o pastor? Quem é o pastor dele? Eu quero ir lá fazer uma foto com ele, fazer um vídeo, dar um abraço nele e pegar mais um pouquinho de conhecimento. Ou então Jesus é mentiroso. Ou então Jesus é mentiroso. Mas me diga, por favor, onde é que João está se congregando? Como é o nome da igreja dele e o pastor? Porque o próprio Jesus falou que ele não passaria pela morte. Mas será que João já está com 1950 anos? Então é meio complexo quando você prega uma palavra como essa dizendo que Jesus ainda vai voltar. Vamos ver aqui em Mateus capítulo de número 24, 29. O sol e a lua e as estrelas escurecerão. Vamos ver. Versículo de número 29. Logo, em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade,
e as estrelas cairão do firmamento. E aí hoje tem uma profecia por causa que está acontecendo esse momento de pandemia, coronavírus, e as pessoas estão dizendo, vai acontecer 3 dias com 3 noites de grande escuridão sobre a terra. E tem muitos que não conhecem a palavra, que são pessoas que vivem dentro da igreja, mas não entendem sobre isto. Eles estão atribulados, estão angustiados, estão com medo, não estão vivendo. Eu recebo todos os dias, amado, mensagem, as pessoas dizendo, Chagas, será que isso é verdade? Que isso vai acontecer? Eu disse, não vai acontecer, isso é mentira. Mas como? Porque tem uma irmã que profetizou que isso ia acontecer. Não vai acontecer, já aconteceu. O sol já escureceu, a lua já perdeu o seu brilho e as estrelas caíram do céu ou do firmamento. Isso aqui era uma linguagem de figura que o próprio Mateus estava dizendo para o povo judeu, para que o povo entendesse. Ou melhor dizendo, Jesus estava falando para que o povo entendesse. E o povo entendia sobre a linguagem figurativa ou linguagem de figura. Nenhum desses estão vivos. Se eles morreram, então Jesus já voltou. Verdade, amado. E quando ele diz que não passará esta geração, que antes se cumprisse a geração, gira em torno de 40 anos. O incrível é porque as pessoas que pregam sobre esse evangelho futurístico, eles não entendem. Eles não entendem que Jesus estava falando daquela geração. Jesus não estava falando da geração futura do ano 2020. Ele estava falando daquela geração que ele estava vivendo. Mas as pessoas não entendem sobre isso e dizem que Jesus ainda vai voltar. Sobre nuvem. O que significa a palavra sobre nuvem? Versículo de número 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A palavra sobre nuvem significa que ele viria em juízo para Israel e para as outras nações que também estava ali. Então ele viria em juízo. E aí as pessoas dizem, olha, quando Jesus vier sobre nuvem, ele vai arrebatar sua igreja. Aí criaram um filme, vários filmes, né? Arrebatamento 1, 2, 3, 4. E aí fazem eles um bonequinho. Naquele bonequinho, as pessoas sendo arrebatadas para o céu. Aqueles bonequinhos sendo arrebatados. E aí as pessoas dizem, pronto, é desse jeito que nós vamos ser arrebatados. Nosso corpo vai ser transformado e nós vamos subir para ele. Meu amado, não existe isso. O arrebatamento da igreja já aconteceu. Jesus já voltou. E ele não voltou em carne, ele voltou em juízo para Israel. Vir sobre nuvem significava vir em juízo para Israel. Não significa que ele veria mesmo em carne. São línguas figurativas quando ele fala sobre vir sobre nuvem. Assim também vós, discípulo, Mateus capítulo de número 24, versículo 33 e 34. Olha o que é que diz aqui. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo a porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Qual era a geração, amados? A geração que Jesus estava falando não era exatamente a geração que estão vivendo hoje.
A geração que nós estamos vivendo hoje é outra. Não era o século 21, não era 2020 a volta de Jesus. Era a volta dele, era na geração que ele estava vivendo. E Jesus voltou no ano 70. Qual evidência que vocês têm para dizer que Jesus voltou no ano 70? Simples. Volta de novo para Mateus capítulo de número 24, versículo de número 2. Está aqui a resposta. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui em Jerusalém, pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Você vai para a história, e aí você vê que a história começou, a grande tribulação começou em Jerusalém pelo general, pelo Nero. Então Nero perseguiu a igreja. Nero começou a perseguir a igreja. Perseguindo a igreja de Cristo, ele perseguiu por mais ou menos 2 anos. No ano 68, Nero morreu. Depois veio Vespasiano, que Vespasiano era o pai de Tito. Vespasiano também começou e ele também morreu. Morrendo, o general Tito assumiu o seu trono. Quem foi que derrubou o templo de Jerusalém? Que arrancou até o alicerce das pedras de Jerusalém? General Tito. Então Cristo estava falando assim, Jesus estava falando, não ficará pedra sobre pedra. Então quando isso vier a acontecer, vai ser exatamente a minha vinda para buscar o meu povo, para buscar a minha igreja. E acontece que no ano 70, o general Tito, ele destruiu toda Jerusalém e o templo de Jerusalém, e arrancou até as pedras dos alicerces. Por isso que Cristo falou, não ficará pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra, uma pedra em cima da outra, alicerce. Não ficará. E quando o povo viram aquilo acontecendo, eles entenderam que exatamente era a vinda de Jesus. E aí Jesus veio sobre nuvem para julgar Israel. Vir sobre nuvem era justiça. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 28. Vamos ver o que é que diz aqui. Porque isto, o meu sangue é a nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Uma referência que o nosso amado irmão Elias deixou aqui. Então, o que acontece? Qual é a aliança que nós temos com Cristo hoje? Não é o templo de Jerusalém, não é a cidade de Jerusalém. O que nós temos hoje é aliança pela fé. Temos hoje alianças em Cristo pelo sangue, que ele falou, em meu sangue, é a nova aliança, o novo pacto. Qual é o novo pacto? A graça de Deus. Não vivemos hoje mais por lei, mas vivemos hoje por graça. A graça de Deus, ela alcançou a nossa vida. Linguagem figurativa de a palavra vir sobre nuvem, nós vamos encontrar em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 8 ao 11. Vamos ver aqui. 2 Samuel. Deixa eu ver se eu encontro aqui Samuel, está na minha Bíblia. Tá, já encontrei, né? Tem na minha Bíblia. 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 8 ao 11. Vamos ver o que é que diz aqui. Para que o povo possam acordar, entender e não... 2 Samuel, capítulo 22, versículo de número 8 ao 11. Para que o povo possa entender as linguagens figurativas em que Jesus estava falando para os seus discípulos. Ele diz assim, é isso mesmo, 2 Samuel? 8 diz assim, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus, e se estremeceram
porque ele se indignou. Da sua narina subiu fumaça. Deus tem narina? Será que Deus tem narina? Linguagem de figura, amado. E da sua boca fogo devorador. E subiu um querubim. Dele saíram carvões em chama. Linguagem de figura. É claro que Deus não ia cuspir fogo e nem sair carvão da boca de Deus. Uma linguagem de figura. Então, versículo de número 10. Baixou ele os céus e a terra, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim, e voava, e foi visto sobre as asas do vento. Aí as pessoas dizem, quando Deus quer vir à terra, eu já ouvi muito isso. Quando Deus quer vir à terra, ele sobe nas asas de um querubim e voa para a terra. Meu amado, que heresia, que mentira. Aonde é que Deus, o Criador de tudo, vai precisar de um querubim para vir para a terra? Isso é muita loucura. Jesus já voltou e está em nós, não com aparência humana. Lucas capítulo de número 17, 22 e 23. Vou ler aqui. Vou ler sim. Lucas capítulo 17, 22 e 23. Para que o povo possa entender melhor, né, irmão Francisco? Lucas 17, 22 e 23. E vos dirão, eis-lo aqui, e ou lá está, não devemos nem, não vá verdes, nenhum sinal. E vos dirão, eis-lo aqui, ou lá está, não vardes, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha a um outro extremidade dos céus, assim será no seu dia o Filho do Homem. E o incrível, amados, que tem muitos incrédulos. Tem muitos incrédulos. Nosso amado deixou também Marcos capítulo de número 8, versículo 38. Vocês vão me desviar da minha mensagem desse jeito. Marcos 8, 38. Deixa eu... Esse rei aqui é o que tu está falando? Tiro? Isso. 8, 38. Marcos capítulo 8, versículo de número 38. Porque qualquer que nesta geração adulta pecadora, precisa nem ler o resto, né? O entendimento é geração. Porque nesta geração, qual era a geração que Jesus estava vivendo? Qual é a geração que você está vivendo? E como é que você me diz, Chagas, Jesus ainda vai voltar? Deixa de ser mentiroso, rapaz. Estuda a palavra direito, prega esta palavra direito. Não fica pregando mentira, iludindo a cabeça dos amados irmãos, com medo porque Jesus vai voltar e ele vai ficar. Você sabia que tem muito crente hoje na igreja com medo? Que Jesus vai voltar e ele vai ficar porque ele está desalinhado com Cristo? Porque ele não tomou a ceia semana passada? Porque ele não pagou o dízimo? Porque ele não cumpriu o voto? Porque ele não subiu o monte? Porque ele não tomou o óleo? Porque ele não comeu o sal? E aí o pastor fica lá fazendo medo às pessoas. Conserta a tua vida com Cristo, porque ele vai voltar e você vai ficar. Meu amado, ele estava falando naquela geração. Aquela geração passou. Versículo de número, capítulo 9, versículo de número 1. Dizia-lhe ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontra, alguma entre vós, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que eu venha, e tem chegado com poder o reino de Deus. Quem é do discípulo mentirosos?
Quem é do discípulo que ainda está vivo ainda hoje? E aonde ele está se congregando? Porque eu quero conhecer esse amado. Se ele estiver nos Estados Unidos, eu quero ir. Aonde é que João se congrega? Soldado romano também, né? Que lança sua lança em Jesus. Então, meu amado, é bem complicado você pregar que Jesus ainda vai voltar quando você não entende a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui como luz do mundo. Nós estamos aqui como sal da terra, para iluminar a sua mente, para clarear a sua mente, ativá-lo ela, para que você possa entender verdadeiramente a palavra de Deus. Chagas, eu errei. É Lucas 17, 20 e 21. Pois vamos ler lá de novo, meu amado. Lucas 17, 20 e 21. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Interrogando pelos fariseus sobre quando veria o reino de Deus. O interessante, irmão Francisco, que ontem uma pessoa fez questão de mandar um texto para mim em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Vocês sabem o que está escrito lá? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os impuros, os homicidas, os beberrão. Ficarão de fora de quê? Do céu. A pessoa entende que o reino de Deus é o céu. E aí eu disse, não, amado, na realidade não é o céu. O que ele estava falando ali era o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É gozo, é paz, é alegria no Espírito. Mas a pessoa não entende. Então o próprio Jesus está dizendo aqui, ó, interrogando pelos fariseus sobre quando veria o reino de Deus. Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Estava dentro do discípulo e agora 17, 21, 20 e 21. Estava dentro do discípulo e agora está dentro do irmão Enéas, está dentro do irmão Francisco, está dentro dos irmãos que estão assistindo esta pregação, está dentro da irmã Vanilda, do irmão Antônio, está dentro do irmão Elias, está dentro da irmã Cássia, está dentro do Chagas. Lucas 17, 20 e 21. Então, meus amados, quando não se tem revelação, prega mentira. Quando não tem revelação, prega enganação. E o povo estão comendo esses maná. E o povo estão comendo essas bolotas. E o povo estão sendo enganado. E o povo estão com medo. E o povo estão apavorado, com medo de Jesus voltar e eles ficarem para a grande tribulação. E quando essa grande tribulação já se passou, se já aconteceu, Jesus já voltou no ano 70. Salmo de número 97, versículo de número 2, para entender sobre essa linguagem de figura também. Salmo de número 97, versículo de número 2. Vamos ver aqui o que é que o salmista falava, né? Porque as pessoas entendem que vir sobre nuvem é Jesus mesmo, e assim, entrar para reencarnação, né? Ia vir em carne. Imagina, Jesus aparecendo na asa de um querubim lá na nuvem. Isso seria terrível, né? Seria até mesmo para os judeus uma blasfêmia. Salmo 97, versículo de número 2. Nuvens e a escuridão o rodeia. Justiça é juízo, são as bases do seu trono. Vir sobre nuvem significava o quê?
juízo e justiça de Deus. Juízo e justiça de Deus significava vir sobre nuvens. Então, meu amado, esse vir sobre nuvem não significa ou não significava que ele viria mesmo em carne e vinha sobre nuvens, debaixo de uma asa do querubim, porque porque o nosso amado Paulo, ele também falou. Nosso amado Paulo falou também em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 14 ao 17. Vamos ver o que é que diz aqui. 1 Tessalonicenses, versículo de número 4 ao 17. Porque hoje o sistema, ele prega muito sobre isso. Versículo 14 ao 17. Eles pregam muito sobre isso, dizendo que Jesus vai voltar ainda para buscar a sua igreja, porque tem essa base aqui. O sistema está esperando a volta de Jesus, só que eles não provam, biblicamente que Jesus voltará para a igreja gentílica. É verdade, não prova. Olha aqui o que é que diz aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 14 ao 17. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ainda vos declaro por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, o que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum procederemos os que dormem. Aí ele dizia assim, os futurísticos, ele dizia assim, ó, tá aqui, irmão, me prove que Jesus já voltou, se a palavra está dizendo que nós, os vivos, que ficamos. Mas eles não entendem, quem estava falando isso aqui era Paulo. E Paulo também, ele tinha a esperança que quando Jesus voltasse, ele ainda estava vivo. Quem estava falando aqui? Paulo. Nós, os vivos, ele estava falando, Paulo, eu estou esperando também a vinda do Senhor. Só que Paulo, no ano 68, foi cortado o pescoço. Ele morreu. E como é que Paulo ia esperar a vinda do Senhor? A promessa não era para Paulo. A promessa era para João, que não morreria. E aí ele continua dizendo assim, ó. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouviu a voz do arcanjo, e ao ressoar da trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele ao encontro entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí eles lêem essa palavra e criaram um filme, o arrebatamento, e aqueles bonequinhos subindo para o céu. Aqueles bonequinhos subindo para o céu, e disse, é desse jeito que vai acontecer. A irmã Ivanilda vai vir, o anjo vai vir buscar ela, ou senão ela escutou a trombeta de Deus tocar, e aí ela, de corpo, alma e espírito. E eles dizem que não vai chamar a gente pelo nome, né? Chamar pelo nome. Vanilda, estou te chamando. Cássia, Francisco, Antônio, José, Chaga, vem que eu estou te chamando. E aí? Eu te amo, Deus existe, como é que eles me chamar de Rita, eu nem matei. Rita! Ai, Deus. Os futurísticos, os legalistas ou futurísticos se apoiam em Apocalipse quando João diz, eu vi, ou seja, não vai ver mais. João, na realidade, ele estava falando para as igrejas da Ásia. E Paulo aqui estava falando para a igreja da Tessalônica, né? Então o que acontece? Hoje, eu, Chagas Bezerra, herege como muitos me chamam,
pregador da graça de Deus, Barba Negra, estou dizendo para vocês categoricamente que Jesus já voltou. Jesus não vai voltar. Ele já voltou para buscar a sua igreja. Você tem como me provar? Meu amado, tu quer mais prova do que eu já falei? Não é. Pois eu vou te dar mais prova. Testemunho falso de Jesus. Mateus capítulo de número 26, versículo 59 ao 64. Versículo 26, 69, 50, melhor dizendo, 59 ao 64. Testemunho falso de Jesus. Vamos ver o que diz aqui, ó. Tinha uns testemunhos que testemunharam que Jesus é o falso. Olha aqui. 59. Ora, os primeiros sacerdotes, preste atenção, seu legalista, seu mentiroso, que diz que Jesus vai voltar. Os primeiros sacerdotes e todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenasse à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitos testemunhos falsos, mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Eles não entendem sobre isso aqui. Eles vão vir depois, amado. Eles agora estão ficando sabidos. Só vem depois, irmão. Depois que a gente termina de pregar a mensagem, eles aparecem para criticar. Eles sabem que a gente vai para cima na live, aí agora eles só assistem. Versículo de número 62. E levando-se o sumo sacerdote, perguntou-lhe Jesus: nada responde ao que estão dispondo contra ti? 63. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Será que esse sumo sacerdote que estava julgando Jesus, ele ainda está vivo? Deve estar. Porque o próprio Cristo falou: você vai ver. Tu vai ver. Tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Aquele sumo sacerdote também viu Jesus vindo sobre as nuvens. Justiça. Será que ele está vivo? É um sumo sacerdote. Quantos anos, né? Será que esse sumo sacerdote ainda está em Jerusalém? Ou aonde ele está? Será que ele está preso em alguma cadeia? Se por acaso os irmãos do sistema, os irmãos evangélicos, os irmãos que dizem que Jesus ainda vai voltar, me apresente esse sumo sacerdote, porque eu não acredito, eu não creio que o sumo sacerdote ainda esteja vivo. Eu creio que Jesus já voltou pelas evidências da palavra que nós estamos pregando. Mas você diz que Jesus ainda vai voltar, então, meu amado, a palavra de Deus está enganada. Ou eu estou enganado, ou é você que está enganado, ou é a palavra de Deus que é mentirosa. Mas a própria Bíblia, o próprio Jesus diz que não passará a terra nem o céu. Pode até passar a terra e o céu, mas a palavra de Deus não passa. Na realidade, o irmão Francisco, esta mensagem que me pediram para me pregar,
eu estou ministrando mais uma vez sobre a volta de Jesus porque os próprios irmãos do sistema pediram para me pregar. Os próprios irmãos do sistema. Ela foi para o Francisco Menezes. Como sempre, amados, hipócritas, covardes e dissimulados. Verdade. Eles não têm coragem de enfrentar a gente de frente por frente, porque sabem que nós temos palavra, nós temos mensagem, nós temos a verdade. E eles querem sempre ficar enganando o povo para ganhar dinheiro, porque a vinda de Jesus causa medo e os irmãos dão dinheiro na igreja. Jesus já voltou, amado. De maneira nenhuma passará pela morte. Ele estava falando aqui com o nosso amado João. Marcos capítulo 8, versículo de número 38. Marcos 8, 38. Vamos ver aqui o que é que diz. Que era exatamente o versículo que o nosso amado passou, o amado Elias, não foi? Porque qualquer que nesta geração adúltera, pecadora, se envergonhar das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Disse-lhe ainda, em verdade afirmo, que de maneira nenhuma algum que há entre vós aqui se encontra, de maneira nenhuma passarão pela morte até que venha chegado o reino e o poder de Deus. Quem era esse homem? João. João está vivo ou está morto? Eu creio que ele morreu. Eu creio que ele não existe mais. E como é que Jesus ainda vai voltar? Eu respondi que Jesus não mente. Se ele disse que algum dos que aqui não provaria da morte, ele não está vivo. O sumo sacerdote. O sumo sacerdote e os guarda, e muitos dos que ali estavam, iriam ver o juízo de Deus vir sobre as nuvens. Porque no caso, alguns sacerdotes na hora da consumação na cruz estavam lá, e inclusive o soldado romano que ultrapassou ele calado. Em verdade, não passará esta geração, bem claro. Aquela geração não está, não essa geração de hoje. Mas eles entendem, os pregadores futurísticos entendem que a geração que Jesus vai voltar é o século 21. Só que pela evidência bíblica, nós entendemos que Jesus já voltou para buscar o seu povo. Já voltou para buscar a sua igreja. Apocalipse capítulo de número 1, versículo João na tribulação. Foi o que eu li para os amados, né? Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9 ao 11, que João estava na grande tribulação pregando para as 7 igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 6 e 7. Vamos ver o que é que diz aqui. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 6 e 7. Eles dizem que a gente não usa o livro do Apocalipse, porque se nós usar o livro do Apocalipse, na realidade nós não entendemos. Então vou fazer uso do livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 e 7. Olha o que é que diz aqui. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve é quando? Era breve ou era longo? Breve era ano 70. Se fosse para o ano 2020, ele dizia, em muitos séculos ou em muitos anos, ou vai acontecer. Ele não colocaria breve, ele disse breve. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Não vou demorar. Não vou demorar 2020 anos. Não vou demorar muito tempo. E bem-aventurado aqueles que guardam essas palavras da profecia deste livro. Então, meus amados, Jesus voltou ou não voltou?
Para mim ele voltou. Para mim ele já voltou. Ah, mas vamos lá. Se Jesus voltou, como é que ele disse que viria Elias? No arrebatamento da igreja, melhor dizendo, antes de ele voltar, diz que viria Elias, porque está escrito no livro de Malaquias, capítulo de número 4, versículos 5 e 6. Vamos lá. Vamos lá. Teria que vir um Elias, porque a profecia diz que Elias teria que vir. Vamos lá. Malaquias capítulo de número 4, versículo de número 5 e 6. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor é o quê? O dia da sua vinda. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos e os seus pais, para que eu não venha e ficará a terra com maldição. E aí ele disse, cadê? Elias veio ou não veio? Veio. Elias veio. Como que você pode me provar que Elias veio? Vamos lá, de novo. Mateus 17. Mateus capítulo de número 17. Versículo de número 10 ao 13. Vamos ver se Elias veio ou não veio. E aí depois você me diz, Chagas, realmente Jesus voltou. Vamos lá. Mateus 17, versículo 10 ao versículo de número 13. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem nós, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Versículo 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá, restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Já veio? Veio. E não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto queira ou quisessem. Assim também o Filho do Homem há de permanecer nas mãos dele. Então os discípulos entenderam que lhe falavam a respeito de João Batista. Os discípulos entenderam. Foi João Batista que era exatamente o Elias que viria. Mas quem não tem revelação, não tem os olhos iluminados, nem uma mente ativada, infelizmente não vai entender isso aqui. Infelizmente não vai entender isso aqui. Isso aqui o quê? A palavra de Deus. E aí eles vão continuar esperando Jesus voltar. Porque todas as profecias já se cumpriram. Todas as promessas já se cumpriram, mas a igreja gentílica, chamado sistema evangélico ou cristão, que na realidade o cristão é quem serve a Cristo, os crentes ou os evangélicos ainda estão esperando a vinda de Jesus, enquanto Jesus já voltou para buscar a sua igreja. João Batista é o Elias, é ou não é? É sim. Vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo de número 13 ao 17. Para os nossos irmãos que ainda esperam Jesus voltar, os legalistas. Leia um pouco mais sobre a Bíblia, amado. Procura entendê-lo. Pede a Deus os olhos iluminados. E aí você vai entender, realmente Jesus já voltou. Chagas, eu não tenho dúvida, Jesus já voltou. Olha o que é que diz aqui. Marcos capítulo 1. Versículo de número 13 ao 17. Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o servia. Versículo de número 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. E João aqui era Elias, certo? Dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, ou está longe. Arrependei-vos e credes no evangelho. 16. Caminhando Jesus no mar,
da Galileia, veio a Simão, ao irmão Simão e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Esse João aí é o que foi cortado. João Batista, o que foi cortado o pescoço pelo... Quem foi mesmo? Foi Herodes? João foi cortado. Foi pelo um rei. Foi, eu acho que foi o Herodes que foi. Herodes. A mulher dele pediu a Pronto. oferta dele. Herodes, acho que era o nome dele, Herodes Agripa. Ou era Antipas. Era um deles dois, eu não lembro muito bem. Mas foi Herodes, né? Que pediu a cabeça. A mulher pediu a cabeça a ele, né? Então, o Elias aqui que Jesus estava falando, ou a profecia falava, não era o Elias que ia reencarnar. Na realidade, estava falando de João Batista. Para nós finalizar, amados, a Igreja de Cristo, ou melhor dizendo, Cristo já veio para a sua igreja, gloriosa e sem mácula. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 17. Olha o que é que diz aqui. Romanos capítulo 5, versículo de número 17. Se pela ofensa de um, por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, o saber, Jesus Cristo. Jesus já veio ou não veio? Nós estamos no reino de Cristo ou não estamos? Eu estou. Nós estamos no reino de Cristo. Nós reinamos com Cristo agora na terra. Efésios capítulo de número 5, versículo 25 ao 27. Olha o que é que diz aqui. O ruim é que eles não crerem e não entendem as cartas de Paulo. E eles dizem que nós somos calvinistas ou que nós somos imitadores de Paulo. Somos, filho, nós somos imitadores de Paulo. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós somos imitadores de Paulo. Efésios capítulo 5, versículo de número 25 ao 27. Marido, amai-o a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, porém, para que o santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo estava falando aqui da mulher ou era da igreja? Nós somos ainda a noiva de Cristo ou somos a esposa de Cristo? Se você que acredita que Jesus ainda vai voltar, você é a noiva. E infelizmente, se não tiver azeite na volta dele, você vai ficar. Não é isso que a igreja prega, né? Sobre as 10 virgens? É. Então, meu amado, Cristo já voltou. A igreja de Cristo está reinando em vida e nós estamos reinando com Ele. A igreja sem mácula, gloriosa, está na terra. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a esposa. Não somos mais noiva. Cristo casou com a sua igreja lá na cruz do Calvário. Cristo casou com a sua igreja lá na cruz do Calvário. Então, meus amados, Jesus já voltou para buscar a sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo, somos a esposa dele. Jesus não vai mais voltar, ele já voltou. Não vai mais acontecer arrebatamento da igreja, já aconteceu o arrebatamento da igreja.
Não vai mais acontecer a grande tribulação para a igreja. Já aconteceu a grande tribulação no ano 66 ao ano 70. No ano 70 acabou tudo. A igreja de Cristo agora é uma igreja vitoriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga. É uma igreja perfeita. O que nós devemos hoje é entender que o reino de Deus habita dentro de nós e que nós hoje não somos mais condenados como antigamente. Nós saímos do império das trevas e estamos no reino da sua luz. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Não precisamos mais de ser abençoado, porque nós já somos abençoado com toda sorte de bênção. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Não foi o pastor do sistema que nos escolheu, não foi a igreja que nos escolheu, não foi sangue de homem ou sangue de bode que nos escolheu, não foi o pagado dízimo, pagado preço ou santa ceia que nos escolheu, foi Cristo que nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos, santos, preparados, servo de Cristo, unido em um só corpo. Nós somos a igreja de Cristo. Cristo já voltou para a sua igreja. E eu posso dizer hoje, Abba Pai. Então, meus amados, esta é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês hoje. Nós o que iremos nos encontrar com Ele quando abandonarmos essa carne terrena. Verdade, pastor Carlos? Quando a gente abandonar essa carne terrena, nós vamos encontrar com Ele, porque o nosso espírito já está com Ele, né? Deixa eu ver a mensagem dos irmãos. Deixa eu ver a mensagem dos irmãos aqui na página. O irmão Francisco, né? Não era nem nascido. Todas as profecias da Bíblia giram em torno do templo ou casa do tesouro. Ou seja, assim já se cumpriu, verdade. Não tem mais templo ou casa. Na realidade tem, irmão Francisco, tem ainda o templo. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão eis-lo aqui ou eis-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está agora em mim. O reino de Deus agora habita em nós, porque nós temos gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Então, meus amados, esta é a mensagem que eu deixo para os salvos em Cristo Jesus e para aqueles que ainda vão ser salvos em entender que Jesus já voltou. Estou falando da salvação da mente, da metanoia. Precisam ser salvos para entender verdadeiramente esta palavra e não ser mais enganado e ficar com medo da vinda de Jesus. Certo? Graça e paz a todos, melhor tarde. Desejo a todos, para vocês, uma tarde super abençoada pelo nosso Deus. Assim é, porque assim diz a palavra do Senhor. E quem crê nesta palavra, diga comigo, Abba Pai. Abba Pai.